Olá a todos, meu nome é Marcos Antônio Ferreira Júnior, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Instituto Integrado de Saúde, professor dos cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem, do INISA. A minha formação inicial, ela começa quando eu fui fazer graduação em enfermagem na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Depois eu participei de um programa de formação de profissionais de saúde, o PROFAI, ministrado pelo Ministério da Saúde no início dos anos 2000. E lá eu tive a oportunidade de cursar uma especialização em formação pedagógica, para formação em enfermagem. Depois eu fiz mestrado em enfermagem na Universidade Católica Dom Bosco e doutorado em saúde e desenvolvimento na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje eu lidero o Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Clínica, o GPEC, e a minha formação como pesquisador e professor, ela aconteceu simultaneamente. Então hoje eu sou tanto professor quanto pesquisador junto ao programa de pós-graduação em enfermagem. Eu lidero atualmente o Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Clínica, cuja sigla é GPEC, o FMS. É um grupo de pesquisa que nasceu basicamente da necessidade de consolidação da formação no programa de pós-graduação em enfermagem e também já da formação dos alunos de graduação na área onde os objetos de estudo estavam relacionados à enfermagem clínica. E as linhas de pesquisa do programa, elas são direcionadas especificamente para a área de expertise dos pesquisadores hoje que compõem este programa. Então, as linhas de pesquisa são três. A primeira é sobre segurança do paciente, a segunda sobre estudos epidemiológicos em saúde, enfermagem clínica e transplantes, e a terceira é a de busca, extração, análise e transferência de dados na produção de evidências clínicas em saúde e enfermagem. O grupo de pesquisa, na verdade, ele já vem de uma experiência, de uma trajetória profissional minha e também de um contexto na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu iniciei minhas atividades docentes no Sistema Federal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E lá os professores da área clínica trabalharam, e eu era um dos membros, e nós criamos o NEPEC, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Clínica. Então lá veio a ideia embrionária. Quando eu vim para a Federal de Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, para a cidade universitária, em 2017, não havia um grupo de pesquisa específico nessa área de concentração da enfermagem. E aí, junto de outros professores que trabalham na graduação com a enfermagem clínica, nós criamos o grupo de estudos e pesquisas em enfermagem clínica. Então, ele surge num contexto da necessidade de produção de conhecimento, formação de recursos humanos, desde o aluno lá iniciante na graduação, nos níveis de iniciação científica, residência, especializações, mestrado e doutorado. Todas as atividades envolvidas pelo GPEC, quer seja as pesquisas em andamento, os eventos, a produção de material bibliográfico, como livros, artigos científicos, o objetivo principal de tudo isso, que são, na verdade, um conjunto de resultados, é a formação de recursos humanos altamente qualificados. O grupo de pesquisa ele objetiva formar profissionais na área de conhecimento da enfermagem, das ciências da enfermagem, desde a graduação, para serem profissionais que atuam na ponta com a aplicação de conhecimento. Para isso, nós temos a terceira linha de pesquisa, que fala de busca, análise, síntese de evidência, para que a prática do enfermeiro seja baseada em evidência. E também, por meio das outras linhas, e elas acabam se entrelaçando, né, e acontecendo de forma simultânea, justamente no princípio de formação de pesquisadores que possam promover conhecimento para ser aplicado na prática e, neste processo, formarmos pesquisadores e professores do ensino superior também. O grupo ele tem um regulamento, esse regulamento está disponível nos nossos meios de comunicação, no site do programa. Ele também foi publicado no boletim de serviço da UFMS e lá ele estabelece quais são as atividades principais e como qualquer pessoa pode se tornar membro do GPEC.
Uma coisa importante é que o GPEC ele é institucional. Os grupos de pesquisa, eles são da universidade, eles não são da unidade nem do pesquisador. Eles ficam lotados nas unidades, porque as unidades têm cursos de formação específicos e, obviamente, que os objetos, né, das ciências diversas de formação são diferentes, mas ele é um grupo aberto a toda a sociedade. Qualquer pessoa que tiver interesse, qualquer temática do GPEC pode participar das nossas, principalmente das reuniões mensais que nós realizamos todos os semestres. Então a participação dos estudantes começa desde o estudante do nível médio, do nível técnico, assim como os estudantes do nível superior, que podem participar como alunos de iniciação científica voluntária, alunos de graduação que participam de projetos de pesquisa que são coordenados pelos pesquisadores do grupo, os alunos bolsistas de iniciação científica, quer sejam bolsas da UFMS, do CNPq, da Fundect, que são ligados aos pesquisadores, e os alunos matriculados nos cursos de residência do INISA, mestrado e doutorado da universidade. O grupo de pesquisa, o GPEC, ele foi criado para estruturar as pesquisas e organizar as pessoas que são formadas ao longo deste processo. Claro que ele objetiva hoje fortemente o programa de pós-graduação em enfermagem e ele vem alinhavado ou conversando com a área de concentração do programa, que é a enfermagem, e as duas linhas de pesquisa do programa. Então, além das linhas de pesquisa do GPEC, que são relacionadas com a expertise dos pesquisadores que participam dele, todas essas linhas de pesquisa nossa devem atender as linhas do programa e, obviamente, a área de concentração do programa. Isso para evitar que a gente não comece a pesquisar algum tipo de objeto numa perspectiva diferente daquele que foi planejado no programa de pós-graduação. Então, os grupos de pesquisa hoje, no qual os professores do programa de pós-graduação em enfermagem lideram ou vice-lideram, eles são uma forma de organização de pessoas que estão sendo formadas e as pessoas formadoras em volta de um grande objeto de estudo, mas relacionado ao grupo de pesquisa e, obviamente, fortalecendo o programa de pós-graduação, para que ele consiga alcançar todos os itens de avaliação e avançar no seu conceito e na sua qualidade de formação. Uma das coisas que nós encontramos, inclusive, no diretório de grupo de pesquisa do CNPq, que todo grupo de pesquisa no Brasil hoje vinculado a uma instituição de ensino ou de pesquisa deve ser cadastrado no DGP, que é o diretório de grupo de pesquisa. Lá já nos solicita qual é a rede de pesquisa na qual nós inserimos. Um grupo de pesquisa não deve ser isolado. Então, obviamente que nós temos contato com os demais grupos de pesquisa do próprio programa de pós-graduação em enfermagem. Então, às vezes, nós estamos trabalhando um aspecto da clínica e a gente encontra uma interface com a saúde mental. Nós temos um grupo de pesquisa aqui no PPGen que trabalha esses aspectos. Então, isso é uma forma já de articulação, né, dos grupos. Temos contato com grupos de pesquisa de várias universidades do país, do Norte, Nordeste, do Sudeste, do Sul, praticamente de todas as regiões, e também de outros países, como a Escócia e Portugal. Então, o grupo ele está dentro de uma rede hoje de pesquisadores, né, que estão em instituições, que criam essas conexões e realizam pesquisas em conjunto, no qual a gente objetiva realmente chegar nas pesquisas multicêntricas realizadas por todos esses parceiros que fazem parte dessa rede. Eu acredito que uma das grandes vantagens do ensino atual é o quanto nós evoluímos no país ao ponto de a maior parte das universidades hoje contarem com formação no nível de pós-graduação e nós termos um número muito grande de grupos de pesquisa e possibilidade de formação do estudante de graduação também no campo da pesquisa. Eu digo isso porque quando eu me formei, por exemplo, não existiam grupos de pesquisa e nós não tínhamos essas possibilidades. Nós éramos muito mais formados para assistência, para prestação de serviço e talvez para extensão, para pesquisa muito pouco. E hoje, os grupos de pesquisa eles são abertos a qualquer pessoa. Então, o enfermeiro que está lá no hospital, que está lá na rede pública de saúde, que
que tenha interesse por alguma temática que nós trabalhamos, ele é muito bem-vindo a participar das nossas reuniões que são abertas. Então, toda a sociedade civil e organizada pode ter relações diretas com os grupos de pesquisa e isso, inclusive, gerar resultados lá na frente. Nós temos livro publicado pelo GPEC já, que contou com pesquisadores dessa rede, que eu falei, muito ampla, que nós temos ao longo de todo o país, com alunos de todos os níveis de formação como autores de capítulos de livro, e isso é um exemplo de uma oportunidade que o grupo de pesquisa traz. Participação em eventos científicos, atualização no campo da ciência sobre aquele objeto de estudo que tem sido estudado, o que tem de mais novo. Então, o objetivo do grupo ele vai muito além daquele que é o principal, que é a formação de recursos humanos altamente qualificados. É ele ser uma extensão, apesar de ser um grupo de pesquisa, ser uma extensão do braço da pesquisa dentro da comunidade, dentro do serviço e dentro da enfermagem, que é a área específica nossa. Eu agradeço a oportunidade a todos de poder falar um pouquinho daquilo que nós fazemos e deixo o convite para que participem, se não do GPEC, dos demais grupos de pesquisa que existem na universidade, no programa de pós-graduação em enfermagem. Nós temos nossos meios de divulgação, tanto o site do GPEC, se colocar em qualquer navegador da internet, colocar GPEC UFMS, você encontra na webnode do nosso site, assim como as nossas redes sociais, @gpec.ufms, em que você vai encontrar as informações do nosso calendário de reuniões, os temas que estamos trabalhando e toda e qualquer atividade que nós temos acontecendo a cada semestre. Muito obrigado.